Houvera 6 grandes extinções em massa, descobertas pela ciência, e se eu te falasse que existe uma 7ª extinção oculta, está interessado, permaneça aqui. Primeira extinção, Ordoviciano-Siluriano, 440 milhões de anos atrás. O número de espécies, principalmente de animais marinhos, estava em crescimento. Foi nessa época que surgiram também as primeiras plantas terrestres, contextualiza o artigo. Mas a bonança acabou com o desaparecimento de 85% das espécies, especialmente de pequenos seres marinhos invertebrados. Entre as possíveis causas para a crise, os cientistas apontam a movimentação dos continentes em direção ao Polo Sul, as quedas na temperatura, a formação de glaciares e a redução do nível dos mares, dos quais boa parte da vida dependia. Segunda extinção, Devoniano, 360 milhões de anos atrás. Cerca de 75 milhões de anos depois, a Terra passou por uma nova hecatombe, que varreu do mapa entre 70% e 80% de todas as espécies. À época, o mundo era povoado por muitos peixes primitivos. Também surgiram os primeiros vertebrados terrestres com 4 membros e os insetos. As plantas, por sua vez, estavam cada vez mais altas, descreve o Museu da Vida. Ainda não há consenso sobre os motivos por trás dessa extinção em massa. As evidências apontam para diversas alterações no ambiente, como aumento e redução intercalados da temperatura, elevação e baixa do nível dos oceanos e uma queda na concentração de oxigênio na atmosfera. Alguns também especulam sobre possíveis impactos de meteoritos e cometas. Terceira extinção, Permiano, 250 milhões de anos atrás. Eis o pior evento de todos. Estima-se que mais de 95% dos seres foram extintos nesse período. O Museu Americano de História Natural, em Nova York, explica que o fenômeno atingiu muitos vertebrados, seres que possuem coluna vertebral e crânio. Conhecido como a Grande Morte, esse evento também está relacionado às mudanças no ambiente. É possível que a movimentação dos continentes, as erupções vulcânicas, o aquecimento do clima e o aumento da acidez dos oceanos tenham representado o fim da linha para muitas espécies que habitavam o planeta. Alguns cientistas apontam que a Terra foi atingida por um grande asteroide, que encheu o ar de partículas de poeira, bloqueou a luz solar e provocou chuvas ácidas. Outros pensam que uma grande explosão vulcânica aumentou a quantidade de dióxido de carbono, CO2, e tornou os oceanos tóxicos, detalha o Museu de História Natural de Londres. Quarta extinção, Triássico, 200 milhões de anos atrás. Os estudos calculam que 3/4 das espécies desapareceram nessa época, marcada pelo desenvolvimento dos pinheiros e outras plantas do grupo das gimnospermas, dos dinossauros e dos primeiros mamíferos. A principal explicação para o fenômeno é a separação da Pangeia, o supercontinente que reunia praticamente toda a superfície terrestre do globo. Essa atividade geológica colossal elevou a quantidade de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera, deixou os oceanos mais ácidos e engatilhou a erupção de vários vulcões. Com isso, a vida deixou de ser viável para muitas criaturas. As mudanças, porém, representaram uma vantagem para aqueles que resistiram, como foi o caso de alguns dinossauros. As espécies de répteis que não morreram acabaram encontrando um terreno fértil para prosperar pelos próximos milhões de anos, aponta o Museu Americano de História Natural. Quinta extinção, Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. Essa talvez seja a mais famosa de todas. Ela representou a extinção da maioria dos dinossauros. A maior parte desse grupo foi dizimada. Só sobrou a linhagem das aves, resume o biólogo geneticista Fabrício Rodrigues dos Santos, também professor da UFMG. Estima-se que cerca de 80% das espécies sumiram nesse momento. Um dos argumentos mais aceitos para o fenômeno é a queda de um asteroide, cujo impacto tomou uma dimensão global, complementa o pesquisador. Muito provavelmente, esse asteroide atingiu a península de Yucatán, território que atualmente pertence ao México. E é possível mapear as ondas de impacto até hoje, com evidências disso não apenas na região, mas em partes da África, das Américas e até da Ásia, diz Santos. É claro que o tal asteroide sozinho não acabou com todos os dinossauros do dia para a noite.
Acredita-se que ele tenha sido gatilho para uma série de mudanças no ambiente: poeira, diminuição da luz solar, morte das plantas, redução de oxigênio, chuvas ácidas, atividade vulcânica, que acabou com esses répteis aos poucos, ao longo de 1 milhão de anos. A ativação devastadora de um vulcão no que hoje conhecemos como Índia é um exemplo desses desdobramentos. E quem sobreviveu à catástrofe? Só bichos muito pequenos, que necessitavam de poucos recursos, responde Santos. Embora tenham aparecido até antes, a diversidade de mamíferos ficou reprimida por causa dos dinossauros. Eles estavam restritos a determinados ambientes, diz Kurzweil. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos e as aves que sobreviveram se aproveitaram desse espaço ecológico novo para se diversificar. Então, a partir daí, sem o limitante que os dinossauros colocavam, eles puderam prosperar, explica o paleontólogo. Sexta extinção, Antropoceno, 2022. Alguns especialistas entendem que o planeta passa atualmente pela sexta extinção em massa agora, no momento em que vivemos. E, ao contrário dos 5 episódios anteriores, as causas não são as mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, a culpa é da humanidade. Lembra aquela taxa normal de extinção de espécies? Pois alguns cálculos apontam que ela está entre 100 e 1000 vezes mais acelerada desde o surgimento dos hominídeos. As pesquisas apontam que a atividade humana está por trás disso, e tudo só tem piorado nos últimos séculos. Desde a Revolução Industrial, nós estamos aumentando a pressão sobre a natureza ao usar os recursos, sem pensar em como recuperá-los, aponta o Museu de História Natural de Londres. Por exemplo, a mudança no uso da terra continua a destruir grandes porções de paisagens naturais. Os seres humanos já transformaram mais de 70% das superfícies terrestres e usam cerca de 3/4 dos recursos de água doce, continua o texto. A atividade agropecuária é uma das principais fontes da degradação do solo, do desmatamento, da poluição e da perda de biodiversidade. E isso, por sua vez, destrói o habitat de diversas espécies, que passam a competir pelos mesmos recursos, cada vez mais escassos. Não é exagero pensar que várias espécies que nem conhecemos ainda estão sendo extintas agora mesmo, diz Kurzweil. Para complementar, o lançamento de toneladas e mais toneladas de CO2 na atmosfera por meio dos combustíveis fósseis e de outras fontes aumenta a temperatura média do planeta e instiga secas, enchentes e outras catástrofes, o que inviabiliza a vida sob muitos aspectos. Se compararmos com o Cretáceo, os dinossauros declinaram ao longo de 1 milhão de anos. Agora, estamos vendo isso acontecer numa escala de tempo muito menor, pontua Santos. Mesmo com tantas mudanças, o planeta vai continuar a existir. A maior preocupação é justamente saber o que vai acontecer com a nossa própria espécie, complementa. Kurzweil pondera que, apesar de o ritmo acelerado da extinção atual ser um consenso dentro da comunidade acadêmica, é difícil compará-lo ao de períodos anteriores. Segundo o pesquisador, a grande dificuldade está na resolução temporal, ou na escala de tempo entre o passado e o presente. Tivemos algumas extinções de escala global que levaram até 5 milhões de anos. E o Pleistoceno todo, que é o período em que a humanidade surgiu e se desenvolveu, compreende ao redor de 2 milhões de anos, informa. Mas de fato passamos por um tempo em que a taxa de extinção está maior que a média normal. Só que é difícil comparar isso em termos de eras geológicas, conclui. Fonte bbc.com. Como vimos, extinções seguem um padrão de adaptação morfológica, e também recursos disponíveis a tais organismos. Bem, começa pelo início da minha teoria. Os seres humanos conseguiram passar facilmente pela adaptação morfológica, e não tinha mais os dinossauros para competir por recursos. Com estes recursos abundantes, nosso cérebro desenvolveu-se, possibilitando uma interpretação da realidade totalmente diferente dos outros animais, primeiro se agrupando-se em bandos, separando funções entre indivíduos como, por exemplo, homens caçam, mulheres cuidam das crianças, dominando a agricultura, plantando e colhendo os alimentos, posteriormente dominando o fogo. Chegamos em um ponto complexo, a partir desta fase, pois a agricultura foi um marco, mas não modificou a estrutura de pobreza e riqueza da época, mas o fogo sim, modificou este sistema, pois quem não se aderiu ao uso do fogo,
ficou muitas vezes mais pobre que os outros, que aderiram ao uso do fogo. Pois com fogo você podia cozinhar os alimentos, podia espantar predadores e também se esquenta contra o frio da época, possibilitando a vida humana em locais extremamente frios, mas assim como as evoluções tecnológicas, como por exemplo as vacinas contra as pragas, hoje não é aceita por parte da população, naquela época também não era aceita, as mudanças, pois imagine, não foram todos os seres humanos da época que dominaram o fogo, foi apenas uma pequena parcela. Minha visão é que viram o fogo causado por causas naturais, como por exemplo um raio caiu em uma árvore, e assim se alastrou o fogo, ficaram impressionados, chegaram perto, viram que era quente, e possivelmente queimaram a mão, tentando pegá-lo. Posteriormente bateram uma pedra em outra pedra e viram que saia faíscas, foram se aprimorando até chega no resultado de fazer uma fogueira. A partir daqui, começou um negacionismo diferente. Um negacionismo intelectual, pois, você imagine, quantas razões aqueles homens primitivos não tinham para simplesmente recusar o fogo. Imagine as desculpas, o homem primitivo fala, nós não precisamos deste fogo, pois nunca o usamos, até agora, por que agora eu usaria este tal fogo? O outro fala, eu queimei minha mão com este fogo, o outro também, acendi este fogo, perto da minha casa de madeira, o fogo se alastrou e eu perdi minha casa. Algum outro fala, meu filho caiu no fogo e morreu. E nenhuma destas desculpas era mentira, eram verdadeiras, mas porque eram verdades, não significava necessariamente que o fogo seja algo ruim. Quando uma nova super tecnologia surge, como o fogo, é natural que aqueles que não a dominarem sejam exterminados, tanto intelectualmente, tanto no aspecto de pobreza e de riqueza, pois hoje você conhece alguém que não aceitou o fogo? Provavelmente não, pois estas pessoas foram exterminadas. Imagine, comidas cruas, facilitando pegar doenças pela ingestão de comidas cruas, pessoas que moram em locais frios, não podem se aquecer, apenas estes dois fatores matariam uma boa parcela da população. Chegamos em um ponto complexo, pois este extermínio está acontecendo agora. E saindo da Idade da Pedra, vamos agora para um futuro, onde a eletricidade tinha sido descoberta. Esta já foi documentada e registrada, por documentos e pelo jornalismo da época. É algo interessante realmente ocorreu nesta época. Com esta descoberta da eletricidade, houve uma rejeição por parte das pessoas, pois viam a eletricidade com maus olhos, que a eletricidade era perigosa, e a eletricidade ficaria na sua casa, em cima das pessoas, por meio de fios, podendo te fazer algum dano, podendo te levar até a morte. Isto é verdade, a eletricidade é muito perigosa, se você não sabe a manusear, mas imagine, chega à noite e não poder ligar uma lâmpada, hospitais também certa parte, não funcionaria, a geladeira perderia parte dos alimentos, o mundo não seria o mesmo. Seríamos muito mais pobres do que o excedente. Houve alguém que não aceitou a eletricidade? Possivelmente o que ocorreu com estas pessoas foram exterminadas. Vamos passar um pouco mais para o futuro. Agora uma nova descoberta e invenção, internet. Bem, a internet possibilitou a maior liberdade possível atualmente, e com esta foi possível observar um extermínio totalmente diferente dos anteriores, onde as pessoas que não se adaptaram e não aceitaram a internet não conseguem acompanhar o atual, como por exemplo previsão do tempo, comunicação instantânea com as pessoas, transferência de dinheiro, compras online, consultas online, estudos online e afins. E um cenário onde quem se adaptou e a dominou é livre, e de certa forma mais rico. E quem não se adaptou e a dominou, ficou muito mais pobre de certa forma, e semelhante a um escravo. Pois hoje certas ferramentas são apenas online. Não mais uma adaptação morfológica mais intelectual, caminhando para o extermínio.